tentar fazer exercício aí que o Elton passou pra gente aí, professor do Senai. Ele tá pedindo aqui para determinar a tensão da fonte. Eu vou mostrar isso daí utilizando a calculadora Casio AF de X82MS e usar o nosso cara, a primeira lei de Ohm, sem muito segredo, beleza? Então, nesse cálculo, a gente já vai achar a tensão da fonte, tensão de R1, tensão de R2, tensão de R3, porque o Elton foi bonzinho com nós, ele deu o valor de R1, R2, R3 e a corrente total do circuito. Então beleza, então vamos lá. Vamos usar a calculadora aqui F de X82MS. Vamos começar introduzindo os dados, né? No caso, vamos utilizar essa fórmula, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho a resistência e tenho a corrente. Então beleza, então vamos lá. A primeiro modo eu vou colocar ali 1200 ohms vezes a corrente, que é de 30 mA, certo? E vou usar a memória M+, certo? Vou colocar outro dado também novamente agora, 5400 vezes a corrente, 0.030, M+ novamente, tá? Já percebo que a gente já tem os valores já da tensão de R1 e R2, tá? E agora, por último, a última resistência, que é 7.800 ohms vezes a corrente. Então, o que acontece? Aqui a gente já tem a tensão em cima de cada resistor já, né? Então, vamos lá, vamos determinar. A primeira tensão do resistor 1 é de 36 volts. A tensão em cima do resistor 2 é de 162 volts. Opa, errei aqui. É 162 volts. Não esqueça da unidade, tá? E a tensão em cima do resistor 3 é de 234 volts. Então, assim, lembrando pela tensão da fonte, o que acontece? É a soma de todas essas tensões aí, né? Então, o que acontece? A tensão da fonte, ela vai ser chamada pelo quê? Pelo RCL M+. Então, o que seria isso 432? É a somatória de 36 mais 162 mais 234. Então, logo, a tensão da fonte é de 432 volts. Determine a tensão da fonte, ou determine a força eletromotriz da fonte, que é a mesma coisa que a tensão, DDP, diferença de potencial, que for. Então, já achamos o primeiro valor, então. Então, a DDP da fonte é igual a 432 volts. Entendeu, né? Pelo esquema. Usando a memória, que seria a memória do sistema até 12 valores. Beleza, o que a gente pode achar aí? Pode achar a tensão da fonte, tensão de R1, R2 e R3. Aí o que a gente vai fazer? Ele também pede para determinar DDP em cada bipolo, só que a gente já achou com aquele primeiro cálculo da memória, né? Então a fonte no primeiro resistor é de 36 volts, seria tensão em R1, a tensão em cima de R2 é de 162 volts, seria tensão em R2. E a tensão sobre R3 seria de 234 volts, tensão R3, beleza? Então tá aí, já no primeiro cálculo a gente conseguiu achar a tensão da fonte e a queda de tensão em cima de cada resistor, só usando a nossa primeira lei de Ohm e utilizando apenas a memória da calculadora. Eu vou repetir novamente o cálculo aqui para vocês verem como não tem muita dificuldade. Aqui eu estou resetando Shift Mod, na verdade Shift CLR. Toda vez que você aperta o Shift, você usa
as funções que estão em amarelo ou laranja, sei lá a cor que é. Então se tu apertar o 3, tu vai resetar por inteiro a memória. Novamente Shift CLR, tu vai resetar 2, que é o modo. Então não vai ficar, ela vai ficar com o modo padrão de fábrica, que é o degree. Só isso. Então beleza, vamos lá novamente para a introdução de dados para vocês verem como é fácil, né? Seria a primeira lei de Ohm que a gente vai usar, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a gente tem a resistência, a primeira resistência é de 1200 vezes a corrente, que é de 30 mA. Então vou omitir o 0.030, que é a mesma coisa. Vou colocar aqui M+, que é a memória. Eu vou somar M+, porque eu vou somar o produto dessa multiplicação de cima aqui, certo? Já vou colocar 5400 vezes 0.030, M+ novamente. Ó, perceba que eu já tô achando a tensão já em cima de cada resistor já, cara. Ó, 36 no primeiro, 162 no segundo. Agora eu já vou achar do terceiro, certo? Que vai ser o que? 7.800 vezes a corrente, que é 30 mA, M+, ó, 234, eu já achei. Então eu não preciso desenvolver cálculo nenhum, cara, eu só preciso usar essa primeira lei de Ohm, que é a tensão é igual o produto da resistência vezes a corrente, certo? Agora sim eu preciso achar a tensão da fonte. A tensão da fonte, cara, é a mesma coisa, é você somar a tensão, a queda de tensão em cada resistor, né? Seria a tensão de R1, a tensão de R2 e a tensão de R3, né? Só que para isso eu não preciso calcular tudo de novo. Eu só venho aqui, aperto o ON, RCL, M+, ele já vai me dar a soma de todos esses valores, que seria a soma de 36 mais 162 mais 234. Quer tirar a dúvida? Então vamos lá. Vamos resetar. Para resetar a memória, seria 0 igual Shift STO M+. Pronto, resetei a memória, não tem mais nada na memória, tá zerado, certo? Então vamos lá, só para vocês verem que a soma dessas tensões é a tensão da fonte. Então vamos lá, a primeira tensão é de 32, mais a segunda tensão, que é de 162, mais a última tensão, que é de 234. Então 432 volts por 432 volts, essa daí é a DDP da fonte, e a DDP em cima de cada resistor, 36 volts, 162, 234. Aí é o seguinte, agora ele pede para achar a resistência equivalente dessa associação em série. Lembrando que a associação em série de resistores, a resistência equivalente da associação é maior do que a maior resistência dessa associação, ou seja, a resistência equivalente é maior do que a maior resistência separada de cada grupo. Então vamos lá. Então agora a gente vai buscar a resistência equivalente dessa associação em série. Então vamos lá, vamos pegar 1200, certo? M+, 5400 M+, e 7800 M+. Sempre utilizando a memória. Agora eu vou puxar a somatória desses valores, em vez de usar 7.200 mais 5.400 mais 7.800, eu só jogo os valores, né, e vou buscar depois na memória. Então o resultado da minha resistência equivalente é 14.400 ou 14K4. Então vamos lá, já achei a resistência equivalente, que é de 14.400 ohms. 14.400 ohms, né? Agora é o seguinte, agora ele pede a potência dissipada por cada resistor. O que tu vai fazer, cara? Vamos usar a lei de Ohm da potência, que seria, bom, já tem as tensões já e tem a corrente desse circuito, que é 30 mA. Já tem a queda de tensão em cima do primeiro resistor, do segundo e do terceiro. Aí usa a lei de Ohm da potência, que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então vou achar a potência dissipada no primeiro resistor.
Então, vamos lá. E nisso daí eu já vou achar a potência total já da fonte já. Tá? Sem fazer muito cálculo. Então vamos lá. Eu tenho 36, né, volts na primeira e a corrente que passa por lá é de 30 mA. Então é 0.030. Já coloco na memória. Ó, já tenho o valor da primeira potência já, que é de 1,08 watts. 1,08 watts. Ó, sempre coloco a unidade, certo? Aí a segunda, você tem uma queda de tensão de 162 volts vezes a corrente de novo, 0.030 m+. Então, ó, a segunda você já tem uma potência maior. De quanto? De 4,86 watts. Aí na terceira agora. Terceira queda de tensão 234 volts. Então, vamos lá. 234 volts vezes 0.030 mA. Então, a terceira tem uma dissipação de potência de 7,02 watts. Agora, pô, eu vou somar todos esses valores aqui, potência de R1, potência de R2 e potência de R3, que é a potência da fonte, né? A soma de todas essas potências é a potência fornecida pela fonte a esses bipolos, né? Só que eu não vou calcular de novo, eu só vou apertar o RCL e o M+. Então eu tenho essa dissipação total da fonte, quanto que é? É de 12,96 watts. Pronto, saiu, acabou o vídeo, já era, falou.